Então vamos lá, então. Boa tarde a todos que estão vendo a gente aí. Meu nome é Ana, tenho 24 anos, sou aqui de Curitiba, estou nesse meio do desenvolvimento humano tem mais de um ano e comecei com o intuito de me autoconhecer mesmo. Comecei na pandemia, apareceu um curso gratuito para eu fazer e eu falei, por que não, né? Tava de bobeira em casa, com um tempinho a mais e resolvi fazer. E nesse primeiro curso gratuito já foi assim, me deu bastante clareza, sabe? Era um curso sobre produtividade, planejamento, e eram coisas que eu tinha muita dificuldade na minha vida, em me planejar, também não tinha esse autoconhecimento sobre o que acontecia dentro de mim, e eu sentia que isso era ruim para mim, porque eu era uma pessoa muito indecisa, não sabia para onde que eu queria ir, onde que eu estava, total perdida. E aí comecei a fazer os cursos, gostei, fui me autoconhecendo, fui tendo resultados, e aí não parei de estudar mais, comecei a conversar com os meus amigos, com a minha família sobre, eles começaram a me pedir dicas, eu fui dando, e aí fui vendo o resultado na vida deles também, me empolguei com o negócio, falei, cara, tá aí, tô me desenvolvendo, tô ajudando outras pessoas, tô gostando desse negócio. E aí, Romani, eu pensei assim, por que limitar esse conhecimento que eu tô adquirindo, que eu venho tendo, só a mim e ao meu círculo, né, de familiares e amigos? E aí eu tive a ideia de fazer a página no Instagram. Aí já tem a página no Instagram faz acho que uns 6, 7 meses por aí. E aí não parei mais de estudar, de me desenvolver, querer ajudar as pessoas. Aí veio o meu curso também, Vivendo com Leveza. Não sei se você já quer que eu comente sobre ele. Opa, que legal. Ó, primeiro, parabéns por essa jornada de Obrigada. autoconhecimento, de transformação. E até, eu quero ver aqui assim, um pouquinho nessa trilha do tempo, como que foi que você primeiro chegou e conheceu o movimento transformacional e falou, cara, eu vou entrar para esse negócio. Como que foi a entrada para o movimento transformacional? Para eu entender melhor. Tá, vamos lá então. Foi assim, eu estava no trabalho e no meu trabalho eu tenho muito hábito de escutar podcasts ou vídeos que me ensinam alguma coisa, né? E aí eu lembro que eu estava procurando algo sobre procrastinação, que eu ia fazer uma live, daí eu queria aumentar o meu arsenal de coisas, né? Falei, vou pesquisar um pouco sobre procrastinação. E apareceu lá, né? Como parar de procrastinar com hipnose, alguma coisa desse tipo. E eu já tinha lido um livro sobre hipnose, não sei se você conhece, é Como Desbloquear o Poder da Sua Mente, Michael Conheço de um Arruda, amigo se não me meu. engano. Conheço. Legal. Então, eu li esse livro assim e fiquei encantada, sabe, com os processos. Falei, que legal, cara, que bacana isso. E aí, por isso que eu também acho que dei até uma chance, assim, pro teu vídeo, porque eu já conhecia, né, já tinha uma outra visão sobre hipnose, como que ela atua, como que, inclusive, ela pode ser como que eu posso dizer assim, ser uma ferramenta que ajuda a pessoa até de uma maneira mais rápida a alcançar o que ela quer, né? Falei, eu vou ver esse vídeo. E aí vi, gostei do que você falou e tal, e eu sempre tenho essa mania de procurar as pessoas no Instagram, né? Então fui procurar sobre você, comecei a te seguir, comecei a ver suas lives praticamente sempre quando tinha. E aí eu fiquei interessada no teu movimento transformacional, né, que você já estava falando. Aí eu falei assim, esse curso aí deve ser caro. Falei, vou pesquisar no Google quanto que é. E aí eu procurei, e quando eu procurei, não estava aberto ainda, né? E estava acho que 2.997, alguma coisa assim. Falei, tá um preço ok, né? E aí fui deixando passar, fui consumindo teu conteúdo gratuito, sempre que tinha live eu estava vendo. E aí quando eu vi que abriu as vagas para o movimento, eu falei, cara, essa era uma boa hora de eu entrar para o movimento, ainda mais que era R$ 997. Falei, não posso perder essa oportunidade, né? E aí passou mais um tempinho, eu falei, é agora. Deu um dinheiro a mais ali para mim, eu falei, eu vou investir nisso porque eu sei que vai dar boa. E foi assim. Ah, coisa. E você chegou a assistir o curso gratuito de hipnose transformacional? Cara, não cheguei a assistir, mas Nossa, assim, de então tanto. eu vou te falar então. Assiste esse que você vai gostar demais. Esse gratuito, se Exatamente. puder acompanhar, você vai ver que legal. Até para quem é do movimento. Você- Eu tenho certeza, vai te ajudar até para o seu projeto, que você falou do Vivendo com Leveza, de trazer vários insights. Com certeza. Assim, o que me levou a falar assim, vou entrar no movimento, foi a quantidade de materiais gratuitos que você disponibiliza e assim, como é aprofundado, sabe? Então eu pensei assim, nossa, se ele dá assim gratuitamente, eu tenho que ser membro desse movimento aí.
E aí foi assim que eu tomei a iniciativa. Nem esperei curso gratuito de vários dias, porque eu já tinha certeza que era bom mesmo o negócio. É coisa boa. E aqui, ó, quem está acompanhando essa live, para saber, essas aqui são lives complementares. Onde o objetivo nessa live aqui é entender mais sobre a Ana, entender um pouco mais essa jornada de autoconhecimento. Ela ainda vai falar mais da história dela. Quem quiser, tem conteúdos toda quarta-feira, eu entrego aulas mesmo com conteúdo de curso pago. Quem quiser, depois vai no canal do YouTube. Essas aulas ainda estão lá, depois elas vão sair do YouTube, porque eu vou deixar só dentro do movimento transformacional, vou subir todas lá. E tem conteúdo pra caramba. Quem ainda não viu, ou tá vendo essa live, ou tá tendo esse primeiro contato agora, gente, participa do curso gratuito, que vocês vão ficar, eu garanto para vocês, nem curso pago entrega o que eu entrego no gratuito. Ana, na hora que você vê o curso gratuito, você vai pensar, caramba, o nível de conteúdo que tem lá é como se eu pegasse todo o conteúdo do curso de hipnose, que eu penso, cara, o que é o melhor que eu posso entregar para ele nesses dias, e eu coloco lá gratuitamente. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque o treinamento nunca acaba. Eu faço isso justamente porque, cara, eu tenho mais um monte de coisa para entregar. A Ana sabe disso. Lá dentro do movimento tem conteúdo infinito, praticamente, de vídeos, e sempre sai coisa nova, e aulas e assim por diante. E me fala um pouquinho. Teve algum desafio que você teve, alguma coisa que você pensou assim? Será que eu vou entrar? Teve alguma dúvida em algum momento? Você já teve certeza? Como que foi esse processo? Ou algum desafio que você enfrentou também depois de entrar? Se você puder compartilhar. Cara, eu já tinha muita certeza que eu queria entrar pro movimento, sabe? Porque, assim, eu vi que seria muito bom pro meu propósito, né? Que é ajudar a transformar a vida das pessoas. E aí, de tanto ver os teus vídeos e compartilhar com a mesma filosofia de vida que você segue, eu acho que eu me identifiquei muito, sabe, com as coisas que você falava. Então, assim, em relação a isso, não tive nenhuma dúvida, só estava esperando mesmo ter um dinheirinho ali a mais para entrar e ser membro. E o desafio que eu encontrei no movimento, assim, é em relação a conseguir ver as aulas. Porque, assim, foi bem na época que eu estava montando o meu curso, daí eu estava nesse processo de lançamento e ajustar as coisas. E eu gosto de brincar que eu sou minha eu presa, né? Então, eu aqui, a Ana, faço um pouquinho de tudo, as coisas do lado da minha página, e você sabe que é bastante coisas, né? Curso, página, copy, e faço minhas artes também, então é muita coisa. E aí acabou que eu não tinha o tempo que eu queria para conseguir ver as aulas, né? E por que eu falo isso também? Porque eu não gosto de assistir a aula e já passar para outra, e já passar para outra, e já passar para outra. Eu gosto de escrever, aí no dia seguinte eu pego o que eu escrevi, leio, para ir para outra aula, vejo o que eu posso praticar, sabe? Então faltava tempo. E o maior desafio ainda continua sendo o tempo. Agora eu estou me organizando melhor. Para você ter noção, eu consegui fazer 40% do curso de hipnose transformacional só. Mas estamos aí, esse é o maior desafio E, atualmente. e uma coisa legal, isso é legal a Ana compartilhar. Uma coisa legal do movimento é que tem conteúdos extremamente práticos ali, que se você vê uma aula, você já tem coisa para fazer, você já consegue ajudar alguém com aquele conteúdo. E mesmo que a pessoa não assista todos os conteúdos, porque tem literalmente centenas de conteúdos ali dentro, eu poderia querer economizar e falar assim, não, eu vou fazer um curso aqui, colocar 10 aulas e pronto, e eu venderia o curso com 10 aulas pelo mesmo preço, se eu quisesse. Só que o que eu fiz ali no movimento foi uma coisa que o objetivo é justamente isso que a Ana falou. Eu não preciso necessariamente pensar que eu tenho que ver tudo. Eu vou te falar uma coisa por mim, Ana, até pode te ajudar nesse processo que você falou. Olha, eu tô com o desafio de ver tudo. Olha, tem um termo chamado FOMO, que é Fear of Missing Out, que é medo de estar perdendo alguma coisa. E isso, sem perceber, nos limita no nosso crescimento. Porque muito mais importante do que pensar, eu tenho que assistir todas as aulas, é pensar, cara, é muito melhor se eu assistir uma e colocar aquilo em prática e fazer aquilo fazer a diferença na minha vida, do que pensar em assistir todas. Um exemplo prático disso, eu faço parte de mentorias, eu entrei para grupos de mastermind. E quem geralmente entra para esses grupos de mastermind sabe que o preço não é barato. E falando sobre isso, não é pensando em conteúdo que quem entra lá entra. E eu tô falando sobre essa questão porque eu hoje
Ana, eu tenho centenas de cursos comprados. Centenas, não tô... Muitos deles, eu assisti 2 aulas e para mim tá bom. Só que o movimento, você sabe, tem renovação de conteúdos o tempo todo. Mas o que eu tô querendo dizer aqui? Que alguns deles eu assisti 2 aulas e para mim já tá pago. Por quê? Eu sei que o retorno positivo está em mim. O retorno positivo, por eu enxergar que está em mim, não se trata de pensar em consumir. Por exemplo, eu sou aluno do Fórmula de Lançamento. Não sei se você conhece o Fórmula do Érico Rocha. Conheço. Cara, eu não assisti o Fórmula. Eu assisti algumas aulas do Fórmula. E eu tive resultado. O Érico, eu troquei ideia com ele, né? Eu conheci ele pessoalmente, fiz lives com ele. Eu tô compartilhando isso daqui, porque aí tem o cara que talvez tenha consumido tudo lá e nunca colocado em prática. E eu vou te contar uma coisa mais louca. Se você conversa com um monte... Eu te falo... Pega pessoas, às vezes, que estão jogando o jogo de entrar em ação e fazer a diferença. Não quer dizer que é errado consumir tudo. Não, se eu quiser consumir tudo, ótimo, melhor ainda. Só que mais certo ainda é pensar em pegar uma coisa que me leva para o próximo nível. Eu digo que a gente está sempre a um insight do próximo nível. Pode ser, um exemplo, sabe a técnica da purificação dos sentimentos que tem lá no curso de hipnose transformacional? Cara, se você aprender a fazer aquele troço lá só aquilo lá vale mais do que o investimento no treinamento. Para quem tem clientes eu tô trazendo alguns insights aqui, porque pode ter outras pessoas que têm também essa dúvida. O objetivo é ganhar tempo e não pensar, cara, eu vou perder tempo, eu vou ter que consumir tal. Por que eu falei, eu investi em centenas? Literalmente, se eu olhar minha lista lá de... Quando você entra naquelas plataformas de curso que compra, sabe? Você entra assim, você fala, que é isso? Como é que... Tipo assim... É porque eu acredito no que eu ofereço. Da mesma forma que eu ofereço, eu vendo treinamentos, eu acredito que isso é uma das coisas que mais me transformou. E eu tenho certeza também que a Ana sabe do poder de transformação que tem investir em autoconhecimento, investir em treinamentos, estar em evolução permanente. Por isso que ela entrou no movimento também. E essa lógica, até eu tenho equipe de colaboradores. Eu não mexo, o exemplo aqui, mas eu sabia antes fazer, eu sei fazer, mas eu não mexo mais na criação das páginas, na parte técnica da criação. Então, eu comprei um curso sobre criação de páginas para a pessoa que faz isso para mim. E ele não assistiu o curso todo, ele assistiu algumas coisas do curso, ele entendeu o negócio e está criando as páginas. Ele resolveu o problema, ele ganhou tempo. Pior seria eu obrigar ele a assistir o curso inteiro. O objetivo eu falo muito sobre isso, você sabe, inspira conhecimento, inspira prática. E isso que você falou é essencial. Ó, eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, busca praticar, eu vi tem gente que fala assim, Romani, mas eu estou assistindo aqui e quando que eu vou estar pronto para praticar? Essa pergunta já faz o cara estar com a cabeça errada, porque eu falo isso desde o primeiro vídeo. Você está pronto desde a primeira aula. Na hora que eu dou o primeiro exercício lá, que tem alguma coisa prática, você já deveria ter praticado. Se você chegou na aula 20 e não fez nenhuma das atividades anteriores, quando você chegar na última aula, você também vai ser... É a mesma lógica da pessoa que está fazendo faculdade. Às vezes a pessoa está fazendo uma faculdade, sei lá, de direito, ou de engenharia, ou de psicologia, ou qualquer coisa. Se ele ficar esperando, quando eu formar, eu vou ficar pronto. Ele vai perceber ao formar que ele não estava pronto nada. Agora, aquele cara que entrou em ação antes, seja fazendo estágio, seja aplicando, seja buscando aprender na prática ali o negócio, esse cara consegue ter bons resultados. Eu te falo, fora o que eu vivi. Assim, é verdade. Pode falar. Não, pode falar. E, Ana, traz suas reflexões também sobre isso e depois eu quero... Pode falar o que você ia falar ali também. Não, eu ia falar que no começo assim, dos meus estudos, quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, eu percebi que o excesso de informação poderia me atrapalhar. Então, para a galera aí que tá começando nisso, eu sugiro você focar em poucas coisas, né? Porque assim, dentro do desenvolvimento humano tem muitas áreas, né? Então, tem gente que às vezes está estudando hipnose, daí quer estudar constelação, daí quer saber de produtividade.
E isso vira uma bagunça na tua cabeça, porque você quer um pouquinho de tudo ali, e aí você já não tem como praticar, porque tempo é uma coisa difícil para todos nós. E acho que daí a gente acaba que fica viciado só em estudar, porque estudar é muito mais prazeroso do que ir lá e quebrar a cara, né? Ver que fez alguma coisa errada. Então, tem que focar até nas coisas que você vai estudar. E isso daí eu também acho bem importante. Seleciona, ó, vou dar um exemplo aqui. Cara, esse ano, que seja, eu quero colocar o ano de aprender hipnose transformacional. Beleza, coloca isso para dentro. E outra, o aprender não quer dizer que você precisa ter assistido todos os conteúdos 100%, não. Você precisa ter colocado em prática alguma coisa sobre aquilo. Ter feito a diferença sobre aquilo. Seleciona algumas pessoas para acompanhar mais durante um período de tempo. Acompanha essas pessoas, busca aprender tudo que você tiver para aprender com essas pessoas. Mas lembra, nós estamos a um insight do nosso próximo nível. E outra, uma coisa do movimento, que até a Ana falou, gente, antes só o curso de hipnose transformacional, eu vendi ele centenas de vezes, se não for mais de 1000 vezes, porque pelo número de alunos, deve dar mais de 1000, porque eu ministrei mais de 100 turmas. Então, se for multiplicar pelo número de alunos que tinha dentro da turma, deve que umas 1000 pessoas pagaram 3.000 reais no mesmo treinamento que tem lá dentro do movimento transformacional e que eu também vou dar de graça agora do dia 19 a 22 de abril. E, Romano, por que você vai dar um treinamento que você vendia por 3.000 reais lá de graça? É porque eu sei que o treinamento nunca acaba. Olha que coisa interessante. Imagina esse gráfico aqui, ó. A pessoa vai lá, ela faz um treinamento. Imagina que aqui é o gráfico e aqui é o ponto zero do gráfico. Ela faz o treinamento, ela subiu. Se ela não continua em evolução permanente, ela desce. Só que aí o que acontece? Se ela desce, isso é normal, gente. Só que ela não volta para o ponto que ela estava, ela volta um pouco mais alto. Agora, ela continua, ela faz outro treinamento, ela sobe. E aí assim, ela vai escalando. Existe, é como se fosse uma escadinha, você vai subindo e descendo. O que o movimento traz? O movimento, a Ana sabe, lá tem network, lá tem encontros ao vivo para tirar dúvidas com os membros, lá tem cursos completos, tem lives onde eu chamo convidados, onde você tem a oportunidade de fazer perguntas, só aquilo, sozinho, para quem coloca em prática, vale várias vezes a anuidade do movimento transformacional. Então, aquilo você tem a oportunidade o tempo todo de estar sendo estimulado a ir para um próximo nível. E outra, lá no movimento, tem uma coisa também, a Ana já deve ter dado uma olhada na plataforma assim, tem curso de palestra, tem curso de hipnose transformacional, tem curso só sobre ansiedade, tem curso de memorização e aprendizagem, tem um monte de outras coisas, tem curso de atração de cliente, com estratégias lá. E aí, se o cara for pensar em aprender aquilo tudo de uma vez, ele fica, nossa, é muita coisa. Às vezes é melhor, eu chego lá, assisto aquela aula que eu preciso agora. Ou eu vou aplicar uma técnica com o cliente, até legal vocês participarem do curso que eu vou oferecer gratuitamente, mesmo quem for entrar para o movimento, porque aí você vendo, tendo a visão geral, aí você fala, cara, eu quero ver só essa técnica aqui. Você entra lá no movimento, tem aula só daquela técnica destrinchada com PDF e assim por diante. E Ana, me fala um pouquinho. Você entrou para o movimento transformacional, agora para entender, como que foi a diferença que você sentiu para a Ana em relação antes e depois do movimento? Seja em clareza, seja em qualquer questão que você imagine. Na sua opinião. Tá. Quando eu entrei no movimento transformacional, eu já estava nesse processo de expansão da minha mente, né? Já estava ali tendo uma outra visão de mundo da qual eu tinha. E quando eu entrei no movimento transformacional, foi ainda melhor, assim. Foi como se eu tivesse colocado uma lente no meu olho e visto, assim, um mundo com ainda mais possibilidades, um mundo vasto. E eu comecei até a acreditar tanto mais em mim e também nas pessoas, né? Então eu acho que isso que assim mudou a minha visão de mundo e a visão sobre as pessoas. Uma visão assim totalmente positiva em ambas as partes, assim. E deixa eu te falar, e o seu projeto? Me conta um pouco mais sobre como que foi, o que você pensou na hora de construir? Fala um pouco mais sobre esse projeto da Ana e como que é o nome dele, explica um pouco mais aqui para o pessoal.
Tá. O Vivendo com Leveza foi um curso que eu criei para as pessoas que eram como a Ana de antes, né? Uma pessoa que faltava ali autoconhecimento, faltava gerenciar suas emoções, faltava saber planejar a sua vida, porque são coisas que hoje em dia eu vejo que são muito importantes. Eu até falo que são coisas que a gente deveria aprender no colégio, né? Mas infelizmente a gente não aprende. Então, o Vivendo com Leveza, tanto até o nome Vivendo com Leveza, é o que eu considero. Depois que eu aprendi sobre as coisas que eu coloquei lá, né, que é mais focado para gestão do tempo, para inteligência emocional, tem uma aula que eu falo sobre hábitos. Essas coisas me fizeram viver com mais leveza, ter mais liberdade mental, que era uma coisa assim que era um pouco agoniante para mim. Por quê? Porque eu ficava o dia inteiro pensando, cara, mas será que aquilo que eu quero vai dar certo? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu realmente vou conseguir chegar onde eu quero? E ficava nessa tortura, sabe? E depois que eu consegui entender mais sobre o que acontecia dentro de mim, isso mudou total, assim, sabe? Eu não me torturo mais como antes. Então, isso me deu paz mental, tive mais clareza sobre as coisas. E aí, o curso eu fiz voltado para essa galera que também tem essa dificuldade em se autoconhecer, em saber planejar a sua vida. E me fala um pouquinho, quais foram os desafios na criação desse curso aí? Como que foi isso? Como que foi essa jornada para pensar, cara, vou fazer um curso e vou pensar em colocar esse negócio no ar? Como que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente. Cara, foi desafiador o negócio, viu? Porque assim, eu trabalho com meus pais, né? A gente tem um restaurante, e é um trabalho que me consome aí umas 9 horas do meu dia. Então, tem o lance da gente chegar em casa, sempre tem uma coisinha. Eu tava fazendo faculdade na época. Só que eu falei, se não for agora, não vai ser nunca, né? A gente não pode esperar a melhor oportunidade, porque a melhor oportunidade ela nunca vai vir. E aí estruturei o curso, vi que eu queria falar, e aí foi o desafio, né? Primeiro que eu tive que aprender sobre muitas coisas. Por exemplo, o programa que eu tinha que compartilhar a tela, daí o programa não dava certo, aí tinha que procurar alguém para me ajudar. Só que eu falei, tá, vamos aí, vamos aí. E aí, para eu fazer as aulas, eu tinha que acordar 4 horas da manhã, 4, 4 e meia, sendo que eu poderia acordar 7 horas da manhã, né? Então eu tinha esse tempo de manhãzinha para gravar as aulas e fazer, tanto que tem até umas aulas que meu cabelo tá tipo, tá uma bagunça assim, porque se eu perder esse tempo me arrumando, já era uma aula menos talvez que eu podia gravar, sabe? Então, nesse sentido, assim, eu tive bastante perrengue. Inclusive, eu acho que estudar as coisas que eu estudei me ajudou muito. Que talvez eu acho que eu não teria a mesma disciplina de acordar cedo, a mesma persistência, sabe? E aí, até que eu consegui fazer o curso do jeito que eu queria, ficou bom. Eu acho que foi um processo aí de 1 mês, 2 meses na elaboração do curso, mas graças a Deus deu tudo certo. E me fala, qual é a transformação que você busca gerar para as pessoas que conhecem o trabalho da Ana hoje? Cara, hoje em dia eu acredito fortemente que todos nós temos um poder inexplorável dentro da gente, sabe? Só tá esperando o conhecimento certo para dar aquele despertar. E claro, a ação. Então, lá na minha página, eu auxilio as pessoas a fazer esse processo de autoconhecimento, ou seja, mergulhar dentro delas, para elas descobrirem esse poder. Porque, assim, antes de estudar sobre todas essas coisas que a gente está falando aqui, eu tinha um grande problema de insegurança, sabe? Eu não acreditava muito nas minhas capacidades. E aí, depois da minha transformação, eu falei, cara, se eu que não acreditava em mim, hoje em dia estou me desenvolvendo, estou acreditando cada vez mais, estou vendo cada vez mais as minhas habilidades e capacidades, é isso que eu quero para as pessoas, sabe? Então, eu acredito que todo mundo que começa a trabalhar nesse meio de desenvolvimento humano foi a partir de uma transformação que ela teve, né? De uma dor que ela tinha, e aí que veio essa transformação. E essas pessoas, elas não querem que outras pessoas tenham essa mesma dor, né? Eu não quero que as pessoas fiquem aí pensando que elas não são boas o suficiente ou que os sonhos que elas tanto querem desejar não estão ao alcance dela. Então é isso que eu tento passar lá pra galera que me segue. E isso é muito legal e é uma coisa muito comum lá no movimento transformacional, Ana. Isso é a coisa que mais acontece lá. De gente que entra, eu vou te falar, Ana, que mais ou menos umas 75% das pessoas entram pensando só para desenvolvimento humano. E 25% pensam, eu quero ser terapeuta.
ou trabalhar nessa área. Porque não precisa só ser terapeuta, não. Um exemplo, a Ana não precisa pensar só em ser terapeuta. Daqui a pouco, ela pode criar um curso dela, como ela fez. Ela pode levar isso para as outras pessoas através de palestras, através de treinamentos, através de workshops. Tem várias formas de fazer isso. Só que a pessoa entra e aí ela é picada pelo bichinho da transformação. Que aí fala, opa, peraí, se esse negócio me ajudou assim, tem mais gente que deve precisar disso daqui, eu tenho que levar essa mensagem para mais pessoas. E aí, é um processo natural, né, nessa questão. O autoconhecimento começa a transbordar, não cabe mais dentro da gente só, tem que levar isso. Começa a falar disso com as outras pessoas. Até uma coisa que eu falo que é legal, o movimento transformacional, ele não acontece quando a pessoa está assistindo o curso. Ele acontece muito mais no dia a dia. Seja quando a Ana, ela ajudou alguém numa conversa informal com alguém, mesmo que ela tiver um mês, 2 meses sem acessar a plataforma. Se ela lembrou de um princípio que tem lá e viu uma técnica, alguma coisa, ela fez com alguém, gente, isso é um movimento transformacional acontecendo no dia a dia. Ela nunca esteve tão próxima. E o legal eu gosto de trabalhar essa ideia também, de construir a sua digital. Como a Ana tem o Vivendo com Leveza, como outras pessoas têm outros projetos. Vou dar exemplo aqui, lá no Movimento. Tem uma moça que chama Grace, ela tem um que chama Movimento 180, que ela construiu, que ajuda pessoas com dores físicas e também questões de relacionamento, que é o que ela focou principalmente. Tem uma pessoa que criou um nome que eu achei bem curioso, que foi Poderosamente Magra, que foi basicamente trabalhando a mentalidade para emagrecer. E tem outras pessoas que vão criando de acordo com a própria digital. E eu digo que somos parceiros de missão, não é concorrência. É pensar, olha, tem pessoas que a Ana vai levar uma mensagem de transformação que eu não chegaria nessas pessoas. Ou tem pessoas que vão se conectar de forma mais profunda com uma coisa que a Ana fala, do jeito que a Ana fala, que ninguém conseguiria conectar assim, como sendo com a Ana e vice-versa. Eu acredito nesse processo de sermos parceiros de missão. Tem muita gente precisando de ajuda e tem pessoas que estão assistindo essa live aqui que talvez estejam buscando transformação. Tem pessoas que estão assistindo essa live aqui que talvez estão pensando, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu quero, quem sabe, criar uma coisa minha, assim como a Ana criou, o Vivendo com Leveza. O legal é que lá no Movimento, nós, além de ter contato comigo, contato com a Ana, contato com, hoje, mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 membros, gente, lá tem todo o arsenal de cursos, uma biblioteca completa que a pessoa precisa. E você pode ter certeza, mais membros te conhecem, muita gente faz negócios entre os membros. Você já conheceu membros? Você conversou, fez algum tipo de contato com pessoas que são do movimento? Sim, sim. E só fazendo um adendo aí pra galera, que o movimento transformacional, se você entrar, você vai também economizar muito dinheiro, gente. Porque, assim, esse meio de desenvolvimento humano, os cursos são caros. E, claro, merecidamente, porque é um trabalho gigante para fazer. Só que lá dentro do movimento você tem tudo para o seu desenvolvimento, para você conseguir ajudar as pessoas, para você conseguir até vender o seu conhecimento se você quiser. Então, esse valor aí anual que tem é muito simbólico mesmo, vale muito a pena. E sim, conheci 2 pessoas lá, conheci o Bruno, que eu fui pedir lá no grupo, na comunidade, também tinha uma ficha de anamnese, para eu ver como é que seria e tal. E aí o Bruno me deu, e coincidentemente ele também é de Curitiba, daí a gente já pegou um número um do outro, já começou a conversar. Inclusive tem que marcar com ele de ver ele pessoalmente, para a gente conversar mais um pouco. E também conheci o Aurélio, através da sua live. A gente começou a conversar pelo Instagram, a gente até marcou live juntos. E é assim, todo mundo lá do movimento, na verdade, são pessoas assim, muito maravilhosas, porque eu sempre estou acompanhando as mensagens lá, alguém pede ajuda, querendo treinar técnica, e aí já tem vários comentários, ou alguém com alguma dúvida, e também já tem outras pessoas respondendo. Então, eu acho muito legal essa troca, acredito muito em trabalho em grupo, na colaboração de pessoas. Ana, teve uma pessoa que perguntou ali lá para cima, que eu estava rolando aqui procurando,
ela Uhum. perguntou, eu vou deixar você responder. Você acha que hipnose transformacional pode ajudar uma pessoa a melhorar a questão da insegurança e medos? O que você pode falar sobre isso, na sua opinião? Nossa, com certeza. Inclusive, eu arrisco dizer que é o melhor meio, o meio mais rápido para você trabalhar sua insegurança e medo. Tudo que envolve questão emocional, a hipnose transformacional, ela consegue te auxiliar nisso aí. Então, com certeza, sim, é a resposta. Opa! Ana, você tem alguém que você já ajudou, assim? Alguma história de alguém que você falou, opa, eu consegui ajudar essa pessoa, eu fiquei bem, fiquei feliz de poder contribuir com essa pessoa. Tem alguma história assim que você Sim, pode compartilhar com a gente? tem sim. Na verdade, foi com a minha mãe isso. Assisti a aula de purificação dos sentimentos e eu já fiquei pensando, cara, tenho que colocar isso aqui em prática, tenho que fazer acontecer. E aí falei, mãe, vem, cara. Aí comecei a conversar com ela. E assim, apesar de eu nunca ter feito nenhuma técnica antes dessa, eu sempre converso assim com alguém sobre o que eu estou aprendendo, sobre o que você está me falando, porque é uma forma da gente fortalecer ali o aprendizado, né? Então, falei com a minha mãe, ela já entendia, já não via a hipnose como muitas pessoas vê, né? Com algo místico ou algo do tipo. E eu falei assim, você tem alguma memória que te incomoda, alguma cena? E ela lembrou de uma cena que ela tinha na infância, que inclusive ainda incomodava ela atualmente, né? Daí eu falei, então, vou fazer isso e isso com você. Comecei a fazer com ela, tava até meio nervosa, assim, mas falei, vamos fazer isso aí. E aí, cara, até tinha perguntado no começo pra ela, quanto que essa cena te incomoda de 0 a 10? E daí ela falou 8. E depois, no final do processo, no final da técnica, isso diminuiu para 4. E depois eu fui falar com ela, ela falou que não incomoda mais como ultimamente. E eu fiquei, assim, muito feliz, né? Porque eu falei, poxa, ajudar os nossos pais, assim, é algo muito gratificante. Fiquei felizona. Olha que legal essa história que a Ana falou. Ela levou transformação. Tem gente que fala assim, não, mas não dá para fazer com pessoas próximas. Lá no movimento tem técnicas que eu ensino que você pode fazer com quem você quiser. E funciona bem como a Ana falou. Gente, por exemplo, sabe essa técnica da purificação dos sentimentos? Eu desenvolvi esse troço, não existia ele antes. É um negócio tão simplesinho, e gera tanta transformação. Sabe, muda o sentimento da pessoa ali. É incrível mesmo. E outra coisa que eu coloco como base, sim, é ressignificação e clareza, que nem você fala, assim, sabe? Então, até as perguntas que chegam lá no meu Instagram, eu tento dar o máximo de clareza para as pessoas para conseguir ajudar elas dessa maneira. E sempre tem os feedbacks positivos, tipo, nossa, não tinha pensado nisso, nossa, vou fazer isso, sabe? Só de você dar clareza para a pessoa, um norte, já fica tudo mais fácil, assim, na vida dela. Então são coisas que eu gosto de trabalhar também. E uma coisa, trazendo sobre isso que a Ana falou, olha que interessante, esse conceito de ressignificação e clareza. Porque às vezes a pessoa precisa fazer as pazes com a própria história, às vezes ela tem alguma coisa que ela tem que perceber de forma diferente. Um exemplo, como ela fez com a mãe dela, que alguma coisa aconteceu na história e ela percebia aquilo de uma forma que não seria o mais assertivo para que ela ficasse no melhor estado possível. A Ana ajudou na ressignificação. Só que ao mesmo tempo, é possível ajudar com clareza para que no presente, a partir de então, ela desenvolva novos recursos, novas habilidades, novas fichas caiam aqui agora também. Quando você junta esses dois princípios, acontece o que eu chamo de amadurecimento do eu. Porque não é um processo de um botão mágico. Tem gente que vai falar sobre hipnose e cria a ideia de que, beleza, eu vou apertar esse botão como se fosse uma cirurgia, que a pessoa deita na maca, e depois de deitar na maca, faz o processo de hipnose e agora ele está diferente. E o objetivo não é isso, o objetivo é justamente, vamos entender a história dessa pessoa, vamos ressignificar o que precisar ser ressignificado, vamos trazer clareza. E para entender mais detalhado aqui, para quem não conhecia sobre esse conceito, isso é da hipnose transformacional, nenhum outro tipo de hipnose fala sobre isso. A maior parte dos cursos de hipnose acham que é só trabalhar meio que regressão, só voltar no passado. E não, muitas vezes você precisa de amadurecimento aqui agora. Às vezes tem uma pessoa que tem medo de dirigir. Você pode fazer um trabalho profundo de ressignificação, ajudou ela não tem mais aquele medo de dirigir e ela se sentir incapaz de dirigir porque ela não sabe dirigir.
ela também precisa fazer aulas de direção. Ou se ela tem 2 anos que ela não dirigia, ela tem que entender que ela vai ter que reaprender o processo para ter mais habilidade. Um exemplo, eu não tenho medo de dirigir helicóptero, mas eu não sei dirigir helicóptero. Então, se eu entrar no helicóptero, eu não vou conseguir ligar ele, não porque eu preciso destravar alguma coisa emocional de ressignificação só, mas porque eu preciso de clareza, eu preciso aumentar o meu arsenal de recursos, de habilidades. E aí, é importante juntar essas duas coisas. E por isso que eu gosto de chamar a hipnose transformacional de hipnose transformacional, não só hipnose. Porque quando se fala de hipnose, está trazendo um conceito, hipnose clássica, às vezes ericksoniana, a transformacional mistura um monte de coisa. Mistura psicologia, mistura um monte de questões de autoconhecimento, logoterapia, terapia cognitivo-comportamental, gestalt terapia, psicologia sistêmica, psicologia positiva. E aí, essa abordagem é o que transforma de verdade. Porque não é só... Tem gente que pensa assim, que o segredo para transformar a vida dele é entrar em estado de hipnose. Só da pessoa estiver pensando assim, ela já entendeu errado. Não é entrar em estado de hipnose. E até uma coisa interessante, não é nem... Eu vi aqui, hipnose muda vidas. Para trazer essa reflexão, não é hipnose exatamente. Porque é a mudança do estado de hipnose que muda a vida. É como eu consigo conduzir as técnicas terapêuticas que eu utilizo para que a pessoa saia de um estado de hipnose e entre em outro estado de hipnose. Porque nós vivemos em algum estado de hipnose. Seja num estado onde eu me vejo sem recursos emocionais ou num estado onde eu me vejo muito bem emocionalmente. E, Ana, como que você explica para as pessoas o que é a hipnose transformacional? Como que você faz o pre-talk aí? Como você explica para as pessoas quando elas perguntam para você ou vão falar sobre esse tema? Quais que geralmente você percebe que são coisas que as pessoas acreditam assim, que tem que quebrar esses mitos também? Então, como ainda não cheguei a fazer atendimentos assim voltado para falar assim sobre a hipnose em si, eu explico mais assim para as pessoas que estão mais perto de mim, né? Ou seja, meus pais ou alguns amigos. E aí sempre tem os mitos que você sempre quebra aí nas lives sobre, nossa, será que eu vou entrar em transe e eu posso ficar, posso sair de mim e não voltar mais? Ou será que as pessoas conseguem saber os meus segredos, alguma coisa do tipo? Então, eu tento, através da comunicação, gerar muita clareza, né? Explico que a hipnose transformacional ela é diferente das demais, explico que é mais nenhuma ferramenta, e sim uma filosofia de vida, né? Um amadurecimento mesmo do eu. E só de eu falar isso já gera muita clareza para as pessoas, né? Então, eu explico que você não, se você quiser, você nem precisa fechar os olhos. Que só aqui na comunicação eu já estou te fazendo entrar num estado de hipnose, por exemplo, porque para a hipnose transformacional nós estamos vivendo constantemente um estado de hipnose, né? Então o que é trabalhado se você não está feliz da maneira que você está, no estado que você está, o que eu posso fazer para as pessoas é te tirar desse estado de hipnose em que você se encontra e te levar para um outro estado de hipnose que condiz mais com a sua essência, com a pessoa que você quer se tornar. E aí já gera várias perguntas da galera, né? Tipo, ai, quando é que você vai fazer comigo? Alguma coisa assim do tipo. É bem legal essa parte. Muito bom, Ana. E uma coisa legal que nós fazemos mesmo sem saber que estamos fazendo. E seja uma pessoa que não entende nada de hipnose, ela está conduzindo outras para outros estados de hipnose, seja alguém que tem muita... O tempo todo nós estamos fazendo. Até quando, se a Ana vai ajudar alguém, ela usou... Porque se houve mudança de estado, se chega alguém, olha, chegou alguém, essa pessoa estava triste, e você teve um bate-papo com aquela pessoa saiu melhor, você hipnotizou ela. Você pode não... A pessoa que não conhece a hipnose transformacional pode não saber. Mas aconteceu esse processo de hipnose. Porque ela estava em um estado e ela entrou em outro estado de hipnose. E a Ana falou, bem, é uma filosofia de vida, deixa de ser uma ferramenta. Porque quando se fala de hipnose tradicional, clássica, ainda entende-se hipnose como uma ferramenta, que eu levo a pessoa para um estado de hipnose. Só que aí na hipnose transformacional nós começamos a entender, cara, esse tradicional estado de hipnose lá nada mais é do que um sistema de luta e fuga ali do gato e do rato. Você já viu essa explicação ali do Já. o gato e o rato? E quando você começa a entender o que está acontecendo no cérebro, você percebe, cara, é muito mais comunicação. E se eu consigo ajudar
E comunicação, para quem não conhece a hipnose transformacional, não é só fala verbal. Porque tem pessoas que pensam, cara, então beleza, ele vai falar alguma coisa. Não, pode ser a fisiologia, pode ser os pensamentos daquela pessoa, pode ser os gatilhos externos que fazem. Um exemplo que tem a ver até com produtividade. Se tem uma pessoa que deseja fazer atividade física, eu posso trabalhar até na comunicação externa dela. Teve uma época que esses dias eu tô mais minhas atividades físicas tá aquém do que eu gostaria. Eu tô mais fazendo exercício, subir as escadas do prédio. Mas teve uma época que eu tava fazendo academia, e depois da pandemia eu parei, eu tinha que dar um jeito de fazer alguma coisa aqui. Mas beleza. Eu tava fazendo esses exercícios, indo para academia, cara, como eu poderia criar uma comunicação externa que seria facilitada para mim? Simples, eu colocava o tênis e a roupa de academia lá do meu lado na hora que eu acordava. Eu acordava, tava lá o tênis e a roupa de academia. Então, eu já sabia, eu tinha uma comunicação externa que facilitava o processo. Eu posso usar da comunicação externa, eu posso usar da minha comunicação interna, o significado que eu dou para fazer exercício. Se você parar para olhar, quem está assistindo, gente, se você pega uma pessoa que começa a criar um estilo de vida saudável, a comunicação interna dela é completamente diferente. Às vezes, antes, ela não se preocupava com cuidar da saúde, ela passa a se contar novas histórias, ela entra em um novo estado de hipnose. Agora ela está com a comunicação interna completamente diferente. O que mais? É comunicação verbal. As coisas que ela fala para si, para os outros. É completamente diferente. A verbal é só um dos pontos. E a não verbal, a fisiologia. A fisiologia muda. Você olha o corpo de uma pessoa, traz muitas respostas. Você consegue ver se ele está cansado, você consegue ver se ele está alegre, você consegue ver se ele está ansioso. Muitas vezes pelo corpo, pela fisiologia. E para entender o quanto isso é poderoso, até o nosso olfato, se você estiver junto com uma pessoa presencial, o humor de uma pessoa faz com que ela emita um cheiro diferente. Tem pesquisas que já mostram que se você entra num ambiente e tem uma pessoa ansiosa, você sabe que ela está ansiosa antes de olhar para ela. Só pelo cheiro que aquela pessoa tem, você sabe, opa, de costas, a pessoa pode estar de costas para você. E isso, eu estou dando esses exemplos aqui, porque comunicação acontece o tempo todo. Se eu não tivesse vindo para a live, eu estaria comunicando alguma coisa. Pode ser que a minha internet caiu, pode ser, sei lá, um monte de coisa, mas teria alguma comunicação. E Ana, muito bom trocar uma ideia aqui com você também. E me fala um pouquinho, por que você entrou para o movimento transformacional, você entrou e começou a entender mais sobre a hipnose transformacional, e por que você decidiu também dar o voto de confiança para a hipnose transformacional? Por que você falou, cara, eu gostei dessa metodologia, o que te chamou? Teve alguma coisa que te chamou a atenção na relação, a forma de explicar? O que foi para a Ana? Cara, o que eu gostei é que eu vi que é uma ferramenta que eu poderia usar que gera uma transformação muito rápida nas pessoas, né? Então, acho que foi isso que me seduziu muito. E, assim, não é que nem a gente fala aqui, né? Não é só a hipnose que é a ferramenta ali. Então, teve muita coisa legal que eu aprendi, assim, por exemplo, esse lance que você falou da comunicação, de entender que nós nos comunicamos internamente, externamente, né, através dos nossos pensamentos, da fala. Isso me gerou muita clareza em relação a algumas coisas, de entender mesmo as pessoas, né? Porque, por exemplo, se alguém chegar lá para mim na minha página e falar alguma coisa, eu vou ver a maneira que ela está se comunicando, né? Então, eu posso fazer perguntas para ela, tá? Como é que você quer ser futuramente, para gerar clareza? Como é que são os teus pensamentos? Condiz com a pessoa que você quer se tornar? Então, eu achei muito legal esse lance da explicação da comunicação interna e externa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostei muito. E das técnicas, né, que eu estou aprendendo agora, que eu também estou achando muito interessante. Às vezes eu vou lá, dou uma puladinha nas aulas, vejo ali alguma técnica, por curiosidade mesmo, e eu penso assim, caramba, isso aqui pode ajudar muitas pessoas. Então, as técnicas que você coloca lá, eu acho assim incríveis para o processo de transformação das pessoas. Acho que foi essas coisas que me seduziram mais.
Muito bom. E deixa eu te perguntar também. O que que a Ana espera para a Ana nesses próximos? O que que são os projetos da Ana, até convivendo com leveza? O que que a Ana está pensando agora para esse ano de 2021, 2022? O que que a Ana pensa em conquistar aí? Bom, vamos lá então. Sobre o projeto Vivendo com Leveza, ele está, por enquanto, no ar, para quem quiser ter mais interesse, depois sair lá no meu Instagram, conhecer. E agora a minha meta é sair também só do curso, né, e começar a atender no 1 a 1. Então, eu já estou me organizando para conseguir fazer esses atendimentos com as pessoas que desejam. Em julho, agora, eu saio do meu trabalho para focar 100% nessa minha jornada aí, de ajudar a transformar as pessoas. E é isso aí que eu pretendo para esse ano, trabalhar só com o meio de desenvolvimento humano para ajudar aí as pessoas que querem a minha ajuda. E posso te dar umas sugestões aqui? Claro. Ó, eu vou te falar algumas coisas que eu faria. Se eu tivesse aí no lugar da Ana, eu pensaria, cara, faz um lançamento como se fosse grupos, como se fosse uma mentoria em grupo da Ana. Ao invés de pensar Uhum. só em individual, você pode fazer tipo Zoom mesmo. E um processo de encontro via Zoom que tem a duração de X encontros. Eu fecharia processos assim. Se eu tivesse no seu lugar, eu pensaria isso. Você pode fazer um lançamento que dá abertura para esse processo. Não importa, se entrar duas pessoas, então faz com essas duas pessoas. Se você cuidar bem delas, daqui a pouco tem 4, daqui a pouco tem 6, daqui a pouco tem 10. E você pode fazer isso recorrentemente. Como? Um exemplo. Vamos supor que seja 4 encontros semanais, 30 dias. Vivendo com leveza, mentoria vivendo com leveza. Eu pensaria nisso. Uhum. E você coloca um número de encontros. Na aula 1 você vai abordar tal coisa, na aula 2 tal coisa, na aula 3 tal coisa, na aula 4 tal coisa, e ao mesmo tempo você interage com as pessoas ali. É o que eu faria. Faria um lançamento para um produto como esse, atrairia um número de pessoas, fecharia em grupo, como se fosse uma mentoria do Vivendo com Leveza. Colocaria um ticket mais alto, tem que ser um ticket mais alto do que é o curso, e eu Uhum. focaria nesse projeto. Se eu conseguir fazer dar certo no mês que vem eu repetiria, para começar uma nova turma no próximo mês. E se você conseguir fazer isso e conseguir ir aos poucos continuando, uma coisa que vai acontecer legal é que os próprios clientes vão atrair novos clientes. E quem entra para essa mentoria, depois você ainda pode oferecer o produto, vivendo com leveza, como downsell ou como upsell. Seja o cara que não comprou ou seja o cara que comprou. Facilita para entrar. É uma estratégia que eu pensaria. Você me falou isso até naquele, lá no Zoom, né, através da plataforma, e eu falei, caramba, que sacada, né, o quanto que isso me economizou de tempo, assim. E aí já pretendo colocar isso em prática, de fazer isso no próximo lançamento, e também a minha ideia é fechar individual com as pessoas, só que fechar pacotes, né, para que eu consiga ter até mais experiência com as técnicas, com esse processo de atendimento e me sinta mais segura para fazer esse tipo de lançamento, né? Que daí seriam mais pessoas. Então, tá tudo aqui já planejando na minha mente para que essas coisas aconteçam mesmo. E Ana, lembra? Erra rápido, aprende rápido. Ó, vou te falar, os bons resultados amam essa frase. Erra rápido, aprende rápido. Eu vou Uhum. contando um pouquinho da minha história. Eu, antes de me formar em psicologia, eu já tinha mais clientes do que todos os meus professores juntos. O que que fez isso? Eu tinha professor que brigava tudo comigo, achava que isso era maluquice. Mas legalmente é possível. A maior parte das pessoas nem fizeram, nem começaram a faculdade de psicologia e trabalham na área de desenvolvimento humano. Então, na minha cabeça, eu sabia que eles estavam doidos. E vai ter gente que vai julgar, que vai falar isso é normal. E vai ter gente que vai amar. Eu tinha professores que amavam e torciam. Só que o que eu gosto de entender que importa no final é quantas pessoas estão te agradecendo no final, o quanto você está fazendo bem para o mundo, você acredita que você está fazendo é íntegro, está ajudando pessoas, tem pessoas te agradecendo, você está bem, sente, cara, eu estou mais conectado com o meu propósito aqui, porque, ó, é aquela coisa, tem até uma metáfora também do café que fala, opa, não seja como café só não, porque quase todo mundo gosta de café.
Você vê café é uma bebida vendida que tem em todas as casas, já tem café, ou mesmo o cara que não gosta acaba colocando café dentro de casa. Então você não pode ser aquele tipo de... Tem que ter posicionamento mesmo. E para ter posicionamento, é normal que vão acontecer alguns erros. Eu tô nessa jornada do desenvolvimento humano assim desde 2010. Cara, se eu olhasse para mim mesmo, para eu mesmo, em 2012, 2010, cara, tem um monte de coisa que eu falo, nossa, Romano, você tá parecendo um idiota aí agora. Olha isso que você tá fazendo. Só que isso que me permitiu com que quando chegou a pandemia, que eu foquei 100% no online, cara, aquilo lá, eu vou te falar, olha que engraçado, né? Sabe as aulas de quarta-feira que eu entrego conteúdo de curso pago? Você já viu que tem aulas toda quarta-feira no YouTube? Eu não sei se você sabia disso. São conteúdos extras. Tem aula de quarta-feira. Quem está assistindo aqui no Instagram, se está gostando desse papo, quiser ver aulas com conteúdos ainda mais densos, vai lá no canal do YouTube, vai olhando, procura. Tem as lives e tem uma aula que é conteúdo de aula mesmo, sabe? Essas aulas, quem me conhece aqui no Instituto sabe disso. 1 minuto antes da aula, eu tô, sei lá, vendo outra coisa, nada a ver com a aula. Eu chego lá, eu pergunto a Lorena, qual que é o tema da aula de hoje? Tipo, 30 segundos antes da aula, qual que é o tema da aula de hoje? Ela me fala o tema, eu começo a falar sobre aquele tema. Eu não tinha preparado nada antes, mas o que me permitiu fazer isso? E o que permite que o movimento transformacional seja como ele é? Tá dentro de mim. E para que esteja dentro de mim, lá atrás não estava. Eu tinha que fazer um monte de pesquisa, eu tinha que entender tudo para poder dar aquela aula. Aí eu ia dar aula, tinha gente que gostava e tudo bem, tinha gente que não gostava, eu às vezes ficava mal com aquilo e tudo bem. E aí eu ia, às vezes gastava uma semana para planejar uma aula que eu ia dar num dia. Só que depois que vai fazendo, exemplo, cara, eu já ministrei mais de 100 cursos de hipnose transformacional, até se eu fosse um idiota, de verdade, até se eu fosse um idiota, eu conseguiria lembrar dos nomes das pessoas, das referências do negócio. Porque vai ficando dentro. Você já viu aquela aula que tem sobre a história da hipnose transformacional? Não sei se você já viu lá dentro do curso online, que mostra um monte de autores, um monte de gente que me inspirou e tal. Cara, eu sei profundamente a história de cada uma daquelas pessoas para falar de cabeça, sem eu precisar ler em lugar nenhum. Por quê? Porque vai ficando dentro. E eu tô falando sobre isso, eu achei legal. Ó, eu vou começar a praticar as primeiras sessões para ir ganhando essa confiança. Faz o mais rápido possível. Marca aí para essa semana alguém para você fazer. Já, nem que seja, ó, chama alguém lá do movimento, fala, ó, eu vi essa técnica aqui, vai lá na parte das técnicas. Escolhe, hoje eu vou aprender, escolhe o que você vai aprender hoje, a física dos sentimentos. Ó, 3 pessoas para fazer a física dos sentimentos, o que eu faria? Além disso, de chamar, eu gravaria para você ter isso como material. Se você quiser disponibilizar depois no seu conteúdo do Instagram. Ou ali gravaria e colocaria até os depoimentos das pessoas. Falando, ó, a Ana me ajudou com isso daqui, você já ganha prova social. Se der errado, ótimo, você aprendeu também. No próximo você faz melhor. O movimento transformacional ele já me deu essa ideia de ir no 1 a 1, né? Porque antes eu estava muito focada no meu curso, né? E fazer dessa maneira. Mas com o movimento eu vi, cara, eu já tenho capacidade para ajudar algumas pessoas. Então eu vou correr atrás dessas pessoas que querem me ajuda. Então eu peguei uma lista de amigos que eu vi que eu poderia ajudar. Falei assim, vou fazer uma videochamada com essas pessoas e ver se elas querem me ajuda. Aí 2 amigos meus aceitaram, né, fazer isso. E aí um amigo meu eu tô ajudando ainda, eu fechei com ele 4 sessões. Só que ele é mais voltada para performance, né? Ele já tem uma boa noção sobre desenvolvimento humano e tal. E aí eu comecei também a dar uma ajuda com ele em marketing digital, que ele é DJ, e é uma coisa que eu estudo bastante. E aí um outro amigo meu, eu falei, cara, se você quiser ir, tô estudando um curso avançado de desenvolvimento humano que envolve hipnose, entre várias outras técnicas, e eu posso te auxiliar aí no seu processo de emagrecimento, né? Porque eu já fui bem gordinha, então eu já sei como é que é o processo, então eu vi que eu poderia ajudar ele, né, nessa caminhada, e aí a gente também marcou. E aí agora a ideia é fazer com que ainda outras pessoas também venham oferecer esse serviço aí para ajudar elas. E Ana, ó, pega depoimento dessa galera. Pega depoimento, você pode depois usar isso, seja no Vivendo com Leveza e assim por diante, porque é a Ana ali. Ó, eu quero te agradecer
por essa live aqui. Tem algum recado que você gostaria de dar para o pessoal? Bom, foi um prazer estar aqui com você. Eu sempre estou assistindo as suas lives ao vivo e até imaginava que um dia ia falar com você, mas não imaginava que ia ser tão rápido. Então, para mim é muito gratificante isso. Quero te agradecer pela oportunidade e também por você ter dedicado tanto tempo da sua vida formulando o movimento transformacional. Com certeza você está gerando valor na vida de muitas pessoas. E um recado aí pra galera bom, acredite mais nos seus sonhos, acredite no seu potencial. Eu sempre falo uma frase de manhã pra mim, que é: seja forte, você consegue, você pode, você merece. E assim, parece uma frase boba, se for parar pra pensar assim, mas o poder dela todos os dias, você falando pra você mesmo, você vai ver que isso é transformador. Foi assim que aconteceu comigo. E é isso aí que eu quero para vocês também, gerar essa transformação de que vocês conseguem ser quem vocês quiserem, chegar onde vocês quiserem. Valeu, Ana. Parabéns. Olha, eu torço muito pelo crescimento também do Vivendo com Leveza, para que você, a gente possa fazer depois outras lives, você continue nessa jornada. E uma coisa legal, Ana, para você saber, sabe como que foi marcada essa live aqui? Eu não conhecia a Ana. Quem conheceu foi a Lorena primeiro. Ela falou: nossa, apareceu um anúncio dessa moça aqui, ó, ela lá do Movimento Transformacional. Vou marcar uma live com ela. Olha que legal isso. Olha o quanto que movimento atrai movimento. Talvez se a Ana pensasse: não, eu vou deixar para começar depois, talvez ela não estaria aqui fazendo essa live agora. E talvez, se ela não... Tem uma metáfora que eu gosto de contar, que é bem interessante, que é do coelho. Como que é essa metáfora do coelho? Tinha dois cachorros que estavam à procura de um coelho. Que eles tinham que caçar um coelho e os dois cachorros saíram caçando o coelho. O primeiro cachorro estava correndo, ele viu o coelho. Só que o coelho correu e ele não conseguiu pegar. E aí ele ficou correndo para ver se achava. O segundo estava um pouco mais atrás, ele não viu o coelho. E aí os dois começaram a procurar, ficaram ali à tarde, só que um deles, ele parou. No dia seguinte ele não foi procurar o coelho mais. Ele: não, acho que não tem coelho nesse negócio, não vou achar isso não. Pode até ter, mas eu não vou achar esse negócio não. O segundo continuou procurando o coelho. Sabe qual que continuou procurando? Aquele que viu o coelho. E trazendo essa analogia para nossas vidas, o ver o coelho é talvez quando você consegue o primeiro cliente. Ou talvez quando a primeira pessoa te agradece. Você fala: opa, então é possível. Eu não preciso ter vivenciado toda a jornada, mas eu preciso pelo menos ver o coelho. Quando eu falo: cara, tem pessoas que me agradeceram, funcionou com a minha mãe, ou tem pessoas que estão se conectando comigo e gostaram do projeto Vivendo com Leveza, gostaram do que eu estou fazendo aqui. E busque ver cada vez mais coelhos. E para ver o coelho, tem que estar em movimento. Aquele cachorro que viu o coelho primeiro, ele só conseguiu ver o coelho primeiro porque ele saiu na frente ali, ele foi, procurou primeiro. O outro ficou: vou fazer mais ou menos, daqui a pouco eu começo. Eu quero te agradecer e parabenizar pelo trabalho.